Senhor Jesus, para o pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, pessoal que vai ouvir depois pelo áudio, amém. O pessoal do Meet, né? Para Ana, Elizabeth, para Maria, para Eliane, para Dona Maria de Lourdes, para o Daniel, para Duda e para Kelly, amém. Glória a Deus. Gente, hoje a gente vai falar sobre Eclesiastes 3. Como é lindo esse livro. Nossa, toda vez que eu preparo a aula eu fico emocionada, né? E a aula de amanhã então é tão emocionante quanto, é muito linda. E a gente lembra, né, que eu até falei isso agora há pouco antes de começar a gravar para o pessoal do Meet. A gente sabe que Salomão escreveu o livro de Provérbios, a gente sabe que Salomão escreveu o livro de Cantares, a gente conhece um pouquinho da história de Salomão escrita ali, né, no livro de Reis, no livro de Crônicas está muito resumidinho, né, mas no livro de Reis dá para conhecer um pouquinho a história de Salomão. Mas eu acho que de todos os livros sobre Salomão, o que mais nos mostra sobre a mente dele, verdadeiramente o coração dele, o que se passava na cabeça desse homem, é o livro de Eclesiastes, né? É um livro que, como eu disse nas aulas anteriores, assim, para mim, no meu ponto de vista, é uma confissão dele. Ele se abre de uma forma pra gente, né? Ele é tão transparente nesse livro que a gente consegue começar a compreender o que aconteceu com esse homem, né? Um homem tão sábio, um homem que tinha tudo. Ele mesmo diz isso. Eu tive tudo que eu desejei. Tudo que eu queria eu tinha, mas ainda me faltava algo. Ele diz isso, ele começa a mostrar pra gente o que havia ali, né? Porque como que pode, né? Um homem que, a paz, Tiago, um homem que tinha tanto e não se satisfazia com o que tinha, queria sempre mais ao ponto dele ter pecado, dele ter caído, né? A gente lembra que o pecado de Davi foi esse também, né? A gente lembra que Davi, ele olhou ali para a mulher de Urias, desejou ela, né? E mandou ali chamar ela de madrugada, né, escondido. Ela veio, né, com escondendo o rosto, né, com um capuz, tudo ali, um manto ali, né, tudo se escondendo. E então ele desejou a mulher do próximo. E vocês lembram que Deus falou para Davi? A primeira coisa que Deus falou para Davi: Davi, eu te dei de tudo. Tudo que você queria eu dava. E se ainda assim não fosse o bastante, era só me pedir, que eu dava mais. Lembra que Deus falou isso para Davi? Deus falou isso para Davi. Deus falou assim, não, tudo que eu te dei não foi o bastante, era só me falar, que eu te dava ali. Mas precisava desejar o que era do outro. Precisava ir lá, né, e tomar o que era do próximo. E Salomão, né, é engraçado, Salomão no livro de Eclesiastes, ele começa a falar pra gente da cabeça dele, da mente dele, né, do coração dele, de uma forma que ele começa a se revelar, realmente a gente começa a compreender o que aconteceu com esse homem aqui, né? Ele se sentia vazio, ele queria um sentido para a vida dele, né? A gente lembra que desde o início, desde o primeiro capítulo, Salomão vem pisando nessa tecla. Qual é o sentido da vida? Para que eu tô aqui? Chegou um momento na história de Salomão, sabe a pessoa quando não se sente viva, né? Parece que a pessoa tá vivendo, mas a pessoa não se sente viva. Era o que estava acontecendo com Salomão. Pelo livro de Eclesiastes é o que a gente entende, né? É o que acontecia com ele. Ele não se sentia vivo. Ele queria um sentido para a vida dele. Ele queria algo, né? Sabe aquela coisa que a gente vê em TV, né? Eu até falei isso em uma aula. Hoje, boa parte do problema dos divórcios é culpa. Gente, eu não tô sendo bitolada aqui não, tá? Eu vou ser sincera. Senão vocês vão achar que eu sou bitolada. Não tem problema em assistir TV, eu assisto TV. Mas assim, uma boa parte, a questão é você ter discernimento no que você assiste, né? Mas uma boa causa dos divórcios, gente, uma boa questão da parte dos divórcios hoje em dia é culpa da mídia. Por quê? Porque a TV, né? A TV, os cinemas, os filmes, as séries, eles colocam pra gente que é amor, só é amor quando houver aquele coração batendo mais forte. Então eu preciso que o meu coração bata mais forte todo dia, né? Eu preciso, aquela coisa, né? De eu não resisti, vou tirar a roupa aqui e pronto, né? E a TV mostra isso pra gente, os filmes mostram isso pra gente, a série mostra isso pra gente, que o amor é isso. Tem que ser arrebatador, porque senão não é amor. Eles falam isso, né? E a verdade é que o amor não é isso, né? A Bíblia nos ensina o que é o amor.
A Bíblia é o melhor lugar pra gente aprender o que é amor. Não é na TV, não é na novela, não são nos filmes, não é nas séries, não é nos livros. O amor, a verdade é que o amor é quando você conhece o pior do outro, mas mesmo assim quer continuar com ele. O amor é quando você tem todos os motivos para deixar alguém, mas você decide ficar. O amor é quando você conhece os defeitos do outro, mas mesmo assim você decide insistir, né? Foi o que eu falei, quando eu dou orientação para casais, né? Eu sempre falo. Tem dias, gente, sinceramente, que se eu fosse parar para avaliar meu casamento, eu falava, meu Deus, eu não devia ter casado com esse homem. Tem dias que, nossa, ele me tira do sério, eu fico com raiva, falando, meu Deus, ai, como chato, ai, meu Deus, esse homem só vê defeitos, né? Tem dias que são assim. Mas tem dias que tudo é tão perfeito, é tão carinhoso, né? É extraordinário. E como é que você tem medido a sua vida, né? Davi uma vez disse isso, né? Moisés disse isso já pra gente. Como é que você tem medido a sua vida? Você tem medido por esses dias ruins seu casamento? Por um dia que ele esqueceu a tampa da privada aberta, né? Então, como é que você tem medido a tua vida? Às vezes, Moisés falou isso, tem um salmo que Moisés fala isso, Salmo 90, né? Se eu não me engano é Salmo 90. Moisés fala para Deus ensiná-lo a contar os seus dias. Porque na contabilidade dele, ele está começando a achar que ele está tendo mais sofrimento do que alegrias. Então ele diz, mas Deus me ensina a contar direito. Porque o que acontece é que nós, humanos, a gente tem a tendência de focar no ruim. Então, se você parar hoje, foi o que eu fiz. Eu fiz isso quando a gente fez na Páscoa esse ano, a gente fez uma... Ai, tá na ponta da minha língua, esqueci o nome. A gente fez um propósito, uma campanha de fortalecimento espiritual. E era contra a depressão, contra suicídio, né? Eu tava tendo muitos casos assim. Então, a gente fez essa campanha. E nessa campanha eu falei assim, para a pessoa escrever no papel tudo que ela lembrava de bom. Tudo que ela lembrava e ela ficava feliz, que ela se orgulhava do que ela viveu, né? Tudo que era agradável para ela de se lembrar. Gente, vou ser sincera, pouquíssimas pessoas conseguiram fazer isso. E as que fizeram não conseguiram escrever o tanto de páginas que eu havia pedido, o tanto de linhas que eu havia pedido, não conseguiram. Porque o ser humano tem a tendência a lembrar das coisas ruins. Você pode ter vivido 5 anos de coisas boas, você vai lembrar daquele um dia ruim. E era isso que Moisés falava, né? Deus me ensina a contar os meus dias. E é assim no casamento também, né? O casamento, a gente tem... O dia é assim, né? Você tem 10 horas do dia boa, né? Tirando a parte que você dorme. Você tem 10 horas do dia bom e você tem, por exemplo, considerando o tempo que você vai dormir, vai 8 horas, 10 horas do dia bom e 3 horas do dia ruim, vai. E a Maria Oliveira, assim... E você conta o seu dia inteiro perdido por causa das 3 horas que foram ruins. Né? Ó, o seu dia teve 24 horas. Foram 24 horas do seu dia. Você dormiu bem, acordou vivo, acordou mexendo as pernas, acordou mexendo os olhos, acordou enxergando, acordou falando, porque tem gente que acorda e não tem mais movimento, tá? Então você acordou com seus movimentos, isso já é bom, é uma notícia boa, né? É uma coisa boa, acordou com seus movimentos. É sério, eu conheço uma mulher, uma menina, lá no hospital que eu faço tratamento, que ela dormiu nova, 18, 19 anos. Ela dormiu, quando ela acordou sem movimentos. E não recuperava mais. Então, tem gente que dorme e não acorda mais, morreu, né? Não acorda mais, ou acorda com algum probleminha. Então, poxa, aquele período até você acordar, você já conta como positivo. Eu dormi bem, acordei bem, tô viva. Acordei aqui, tô respirando, tô bem, tô me mexendo, tô me movendo, tô bem. Tô conseguindo levantar e ter saúde para sair de casa. Gente, foram 8, 9 horas que você dormiu boas, né? Contando da meia-noite até 6 horas da manhã. 6 horas boas do dia, né? Depois disso, você pegou o metrô. Tava horrível o metrô. Horrível. Vamos fazer as contas, né? Tava horrível o metrô. Tá, foi 1 hora.
1 hora de condução até o seu trabalho, que foi horrível, foi terrível. No seu trabalho foi tranquilo. Então, o horário de trabalho você conta como tranquilo. Horário de almoço foi tranquilo também. Eu relaxei. Tranquilo. Voltou para casa. De novo, sofrimento no metrô. Então, mais 1 hora ruim do dia. Cheguei em casa. Poxa, foi bom. Eu vi meus filhos, vi meu marido. A gente ligou a TV, eu assisti um filminho com eles. A gente aproveitou bastante. Depois a gente jantou e foi dormir. E dormiu bem. Gente, quantas horas a pessoa teve de ruim no seu dia? 2 horas. O dia tem 24 horas. Ela teve 22 horas boas no dia. Mas ela vai dizer, meu dia foi ruim. Meu dia foi horrível, né? Às vezes ela brigou com o chefe dela. Foi um negócio de 10 minutos, 15 minutos. Mas estragou o dia inteiro. Ah, meu dia foi ruim, né? É um dia horrível, né? E a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que ter esse cuidado. E Salomão, ele vem... Eu acabei mudando aqui de assunto, né? Mas amém. Vai ajudar alguém, eu creio, em nome de Jesus. Né? O Espírito Santo não faz a gente falar sobre coisas assim à toa, né? Amém. Então, Salomão, a gente vê, né? Que ele vem explicando pra gente que ele sentia falta de algo, né? É aquela pessoa que tinha tudo, mas ainda lhe faltava algo. E ele vivia em busca desse algo que lhe faltava. Ele queria um sentido para a vida dele. Ele queria fazer a vida dele valer a pena. E ele não entendia como fazer a vida dele valer a pena. E é isso que ele vem falando pra gente no livro de Eclesiastes. Amém. Eu vou orar agora, gente. A gente vai começar então a falar aqui de novo sobre o capítulo, tá? E eu vou falar agora o nome da música e o cantor que a gente ouviu agora, para quem gosta, né? Tempo Certo o nome da música. O cantor é PG. Eu amo as músicas do PG, são muito legais, muito bonitas. Eu vou orar agora então e a gente vai relembrar o que Salomão já falou no capítulo 1 e no capítulo 2 e vamos entrar no capítulo 3. Amém, tá? Onde Salomão fala que há um tempo certo para todas essas coisas. Amém. Glória a Deus. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade. Obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigada por ser tão bom conosco, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor venha nos santificar, Pai. Amém. Meu Deus, nos limpa, nos purifica, Senhor. Porque nós somos sujos, Pai. Só o Senhor pode nos limpar, só o Senhor pode tirar a nossa imundície. Então, meu Deus, nós imploramos que o Senhor venha e nos limpe, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meu Deus, tira de nós tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que Te desagrada, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai. Tira de nós. Nos ensina a andar na Tua verdade, nos ensina a andar nos Teus caminhos, nos ensina a cumprir os Teus preceitos e a Tua vontade, Pai. Revela para cada um de nós a Tua verdade, Senhor, porque se nós tivermos compreensão da Tua verdade, dos Teus mandamentos, juízos, dos Teus preceitos, nós não nos desviaremos, Pai, dos Teus caminhos. Nos ensina, Senhor, nos ensina, Pai, sobre a Tua palavra. Torna a Tua palavra fácil aos nossos ouvidos, aos nossos corações, à nossa mente. Que o Senhor venha falar conosco, que Sua palavra venha ecoar dentro de nós, que a Sua palavra venha a surtir os efeitos que ela tem, nos levando à verdadeira transformação, nos levando à mudança de mente, à mudança de atitude, ao convencimento dos nossos pecados, ao verdadeiro arrependimento, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, amém. Nós pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós julgamos, meu Deus, ainda que em pensamento nós julgamos o próximo, nós falamos coisas que nós não deveríamos dizer, nós pensamos coisas que nós não deveríamos pensar, nós desejamos coisas que não deveríamos ter desejado, e por isso nós pecamos. A Tua palavra diz que o pensar, o desejar, o falar também é pecar, Pai. Então, por isso nós reconhecemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, ainda que involuntariamente nós pecamos todos os dias, Pai. E por isso nós pedimos perdão, Senhor. Que a Tua graça seja sobre nós, que a Tua misericórdia seja sobre nós, que o Senhor não nos retribua segundo os nossos pecados, porque eles são terríveis, Pai. Nós temos
e vergonha diante de Ti por tudo aquilo que nós fizemos de errado, Senhor. Nos limpa, nos purifica, nos ensina a sermos melhores, Pai. Amém. Nos esvazia de nós mesmos e nos preencha do Teu Santo Espírito, Pai. Nos ajuda nessa caminhada, nos use, Senhor, de forma poderosa. Aumenta o Teu reino, Senhor. Usa a nossa vida para isso. Nos usa como ponte, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, nós não somos nada, mas a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que capacita. Então, nos capacite, nos unja, Pai, em nome de Jesus. Faça de nós o Seu extraordinário. Que o Senhor nos use para confundir aqueles que se julgam sábios, para confundir aqueles que se julgam santos, Pai. Amém, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vem falar conosco, Pai, por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra corra sem obstáculos, Pai, que não nos gere nenhuma dúvida. Que o Senhor trabalhe em cada mente que está aqui, em cada coração que está aqui, que cada pessoa que está aqui assistindo essa aula e que esteja cheio de dúvidas ou cheio de questionamentos, com o coração duro, com a mente endurecida, que o Senhor trabalhe sobre essa vida, que o Senhor trabalhe nessa pessoa e convença da Tua verdade, porque só Tu podes convencer, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor me use de forma extraordinária, que na minha boca só tenha a Tua verdade, que o Senhor me use para o Teu reino, Senhor, que o Senhor não se atente aos meus pecados, mas que o Senhor derrame sobre mim da Tua graça e da Tua misericórdia para me usar sem medida, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, nos abençoa, Pai. Nos abençoa, nos livra de todo mal, Senhor. Que o Senhor nos dê a provisão de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Amém. Então, gente, vamos lembrar o que vinha acontecendo no capítulo 1 e 2, né? No capítulo 1 e 2, Salomão, ele vem querendo achar um sentido para a vida. E ele começa a questionar isso, né? O que faz a vida valer a pena? Qual é a melhor forma de eu viver essa vida que é tão passageira, né? Eu sei que essa vida é muito passageira, eu sei que essa vida aqui que eu tô vivendo é uma só, né? E é rápida. Então, qual é a melhor forma de eu viver essa vida, de eu fazer ela valer a pena? E Salomão tinha esse questionamento. Então, Salomão começou a falar, deixa eu ver o que eu posso fazer para fazer a minha vida valer a pena. Então, ele falou, eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar o que Deus me deu. Deus me deu sabedoria. Então, eu vou aproveitar a sabedoria que Deus me deu. E então, o que Salomão começou a fazer com a sabedoria que Deus deu para ele? Ele diz no capítulo 1 que ele começou a estudar o mundo. Ele começou a fazer questionamentos sobre todas as coisas que acontecem nessa terra. Tudo. Então, ele começou a questionar tudo, buscar entender tudo, buscar solução para tudo, buscar entendimento e conhecimento sobre tudo. E ele começou a querer saber sobre tudo. E ele diz, isso me frustrou muito. Porque existiam coisas que eu não podia responder. Eu não sabia responder. E isso me frustrava demais. Tinha coisas que eu queria mudar e não conseguia mudar. Tinha coisas que eu queria solucionar um problema e não conseguia resolver aquilo. E isso me frustrou demais. Então Salomão diz, tá bom. Já entendi. Não dá para eu estudar sobre tudo. Não dá. Ele até fala pra gente, a gente lembra, né? Eu entendi que o que é torto, às vezes não é para ser endireitado. E eu ficava frustrada porque eu não conseguia endireitar, mas às vezes é para aquilo ser torto mesmo. Às vezes eu não tenho que arrumar aquilo. Às vezes aquilo era para ser assim. E ele começou a falar isso, lembra? E ele começa a falar também, como que eu vou chegar no cálculo certo se me faltam os números? Como que eu vou saber a resposta certa de algo se me faltam informações? E eu comecei a entender isso. Eu comecei a entender que eu não sou obrigado a ter todas as respostas. Eu não sou obrigada a entender tudo o que acontece no mundo, tudo o que acontece na vida das pessoas. Eu não sou obrigada a entender tudo porque a doença veio, porque a doença não veio, porque uma pessoa se acidentou, porque tal coisa aconteceu. Eu entendi. Nem tudo tem uma explicação. Né? Ele fala isso.
E existem coisas que parecem que tem uma solução, quando você vê, você quer estudar para tentar achar uma solução, mas existem coisas que são tortas e devem permanecer tortas, né? Ele diz isso. E tem coisas que eu não consigo achar a resposta, né? Parece, a impressão que me dá é que ele achou a resposta de uma coisa e tentou aplicar a resposta naquilo e não endireitou aquilo, né? Então ele achou a resposta, tentou e não deu certo. E ele fala, tá bom, entendi, então aquilo é torto e é para permanecer torto. Eu não tenho que mudar aquilo, tudo bem. E então ele diz que algumas coisas ele não achou a resposta. E isso que ele não achou a resposta, ele falou, eu entendi, eu não achei a resposta porque me faltam dados. Como que eu vou saber a resposta de um cálculo se me faltam números? Então, eu não vou conseguir. Ele falou, então eu vou limitar. Eu acho que eu fui muito ousado. Então, eu vou diminuir um pouco, vou dar um sentido para a minha vida, vou buscar a minha vida, fazer a minha vida valer a pena, estudando somente duas coisas. Isso não vai ser difícil, ele disse. Eu vou estudar somente o que é a sabedoria e vou estudar somente o que é a tolice. Não vou fazer mais nada. Só esses dois. Isso vai ser fácil para mim, ele disse, né? Então vai ser fácil para mim, eu vou estudar os dois. E ele disse que começou a fazer isso um objetivo de vida dele. Colocar um sentido na vida dele dessa forma. E ele começou a estudar o que é ser sábio e o que é ser tolo. E ele diz que isso começou a frustrar ele. Porque quanto mais ele estudava, mais informações lhe faltavam, mais coisas lhe faltavam, né? Ele nunca conseguia completar todos os quesitos da sabedoria. Ele nunca conseguia completar todos os quesitos da tolice. E ele começou a entender que, na verdade, o aumento do saber dele estava aumentando também o seu sofrimento. E ele disse isso pra gente. Ele falou, eu percebi que também isso era ilusão. Eu percebi que também isso era vaidade. Nem sobre isso eu tenho domínio. Nem sobre isso tem como eu ter um pleno conhecimento. Eu entendi isso. Não tem como eu ter um pleno conhecimento do que é a sabedoria. Não tem como eu ter um pleno conhecimento do que é a tolice. Não tem. E ele falou, e tem mais. Eu descobri que, na verdade, quanto mais sábio eu me tornava, mais eu sofria. E é verdade, gente. Vamos parar para pensar? Uma pessoa que tem conhecimento de direito, dos seus direitos, né? Ela sofre mais do que alguém que não tem conhecimento dos seus direitos, tá? Vamos falar agora politicamente falando, tá? Houve um tempo na história, né? Que é chamado como pão e circo, né? Então, o que o governo fazia? O governo fazia festas em arenas, naquelas arenas, sabe, romana, aquelas coisas, fazia festa em arenas, e chamavam a população enchia as arenas e eles colocavam lá pessoas brigando, se matando, leões lá, colocavam um monte de coisa lá no meio da arena, né? Davam uns pãezinhos lá para as pessoas, né? E era pão e circo, e dava diversão para elas. Enquanto isso acontecia, elas não questionavam as coisas ruins que aconteciam no governo. Então, direitos eram suprimidos, as pessoas perdiam seus direitos, casas eram roubadas, né? Mulheres eram estupradas, pessoas eram levadas para a escravidão e ninguém questionava nada, porque eles ficavam distraídos, né, com esse pão e circo, tá? E, nossa, eu falei tão sobre isso agora que eu perdi até um pouco meu raciocínio aqui. Então, né, Salomão, deixa eu ver se eu vou lembrando, gente, eu fui falando agora isso, tô tentando lembrar o que eu tava falando antes. Então, Salomão, aí se alguém lembrar, a gente vai falando aí. Então, Salomão, né, ele vem vindo nesse questionamento, né? Lembrei. Salomão diz assim, chega um momento na vida dele que Salomão diz, eu entendi que quanto mais sábio eu me tornava, mais eu sofria. Porque é isso que eu falei, isso é uma estratégia política, né? Não investir em escolas, não investir em estudo, né? Então, isso é uma estratégia política. Porque quanto menos você conhece dos seus direitos, menos você luta por eles. Você não conhece os seus direitos, você não vai lutar pelo que você não conhece, né? Isso é uma estratégia política. Então, você pode ver que os governos, eles investem em várias outras coisas, né? Entrega casa para as pessoas, entrega isso e aquilo outro, mas não melhora a educação. Por quê? Porque é uma estratégia realmente.
E é isso que Salomão está falando. Eu entendi que quanto mais sábio eu me tornava, mais eu sofria. Eu até dei esse exemplo, cientificamente falando, quando a gente vai pesquisar na ciência, isso é comprovado cientificamente, que as pessoas inteligentes, elas sofrem mais do que as pessoas que não são inteligentes. A ciência diz isso. Porque as pessoas que não são inteligentes, parece que por elas não saberem que elas tinham direito àquilo, que aquilo era um direito real delas, que aquilo era justo para elas receberem, elas não sofrem tanto, elas aceitam. Elas aceitam mais as injustiças. As pessoas que não são tão inteligentes, elas aceitam com mais facilidade as injustiças. As pessoas mais inteligentes, por elas saberem o que é justo, elas ficam mais incomodadas com a injustiça. Então, quando uma coisa está errada, incomoda mais elas. E é isso que acontece com o sábio. Uma pessoa sábia, ele tem conhecimento, mais conhecimento das coisas. E quando ele vê algo de errado, ele fica mais incomodado, porque ele sabe que aquilo está errado. Então, ele já tem conhecimento daquilo. E quando você tem conhecimento de algo, você fica incomodado quando aquilo está sendo feito errado, né? E é nesse sentido que Salomão fala. Foi perigoso para mim me tornar muito sábio. À medida que eu tinha conhecimento, eu comecei a sofrer. Eu comecei a sofrer muito. E então eu percebi que isso também é ilusão. Isso também não deu um sentido para a minha vida, isso também não tornou a minha vida mais legal, não tornou a minha vida melhor, não deu um sentido melhor para eu viver o pouco de tempo que eu tenho neste mundo. Não, pelo contrário, só me deu aflição, só me trouxe aflição. Então a gente lembra que no capítulo 2 ele avacalha, né? Eu falo, então eu falei o quê? Então eu vou beber. Eu vou beber, me divertir, sair com mulheres, vou curtir a vida. E ele fala no capítulo 2 que ele decidiu fazer isso. Então já que a sabedoria tá me deixando aflito, eu vou buscar a felicidade, buscar fazer essa minha vida aqui valer a pena, né? Através da loucura, né? Da orgia, né? Vou ter um monte de mulheres, vou sair bebendo, me embebedar, vou fazer de tudo. E a gente lembra que ele disse que também isso foi ilusão. Isso também não deixou ele feliz. Isso também não deu um sentido para a vida dele. Isso também não fez a vida dele valer a pena. E ele não achava esse sentido, né, da vida dele. A gente lembra que no capítulo 2 ele fala sobre isso. Eu tentei de tudo. E ele fala, olha, gente, e eu não tô falando aqui como alguém que almeja algo e não teve. Sei lá, meu sonho é ter um carro e eu nunca tive meu carro. Então, minha tristeza, minha profunda falta de alegria é porque eu não conquistei um sonho que eu tive na minha vida. Ele diz, não, tudo que eu quis eu tive. Eu falo, vocês não estão entendendo. Eu não sou aqui uma pessoa que desejou algo e não teve. Tudo que eu desejei, eu tive. Eu falei, talvez se eu fizer todas as minhas vontades, eu serei feliz. Talvez se eu fizer todas as minhas vontades, eu vou levar uma vida boa, vai valer a pena, vai ter sentido a minha vida, né? Então eu vou me permitir sentir todos os prazeres que eu quero. Só que ele diz, só que isso também não me fez feliz. Isso também, no começo até fazia, ele até diz isso, né? No começo até fazia. No começo eu até ficava alegre com os prazeres, né? Que eu ia me permitindo. E aquilo era minha recompensa, meu próprio prazer. Mas chegou uma hora que já eu percebi que era só ilusão. Então, aquilo também não me satisfazia. Aquilo também não me deixava feliz. Aquilo também não me dava um sentido para a vida. Aquilo também não fazia o pouco tempo que eu tenho nessa vida fazer valer a pena. Também não fazia. Então agora no versículo 1, Salomão diz assim: para todas as coisas há um tempo determinado. E todo propósito abaixo do céu tem o seu tempo. Então ele começou a entender que há um tempo para tudo. Talvez essa angústia dele, né, essa afoitice dele, seja porque ele queria as coisas no tempo dele, é isso que ele está dizendo. Eu entendi que eu sofria muito, era muito desgostoso da minha vida, né? Eu odiava a minha vida porque eu queria as coisas no meu tempo. E agora eu entendi que há um tempo certo para cada coisa acontecer. Não é no meu tempo, é no tempo que ela tem que acontecer. E quando eu comecei a entender isso, é engraçado, quando a pessoa começa a entender isso, a pessoa tira dela um fardo tão grande, né? Porque
não está mais em si a responsabilidade daquilo acontecer. Daquilo que você tanto deseja, que você tanto almeja, né? Ou uma coisa ruim que aconteceu não está nas tuas costas. Não é responsabilidade sua. E é isso que Salomão está querendo dizer, né? Tanto a coisa boa como a coisa ruim, tanto algo que acontece na vida, né? Tanto o tempo certo de trabalhar como o tempo certo de colher os frutos. Há sempre um tempo certo para todas as coisas. Há sempre um tempo certo. Uma hora vai acontecer, mas é no tempo dessa coisa acontecer, não é no meu tempo, é quando tiver que acontecer. E eu entendi isso. E há um tempo certo para todo o propósito acontecer debaixo da terra. O que ele está dizendo aqui, gente? Ele está falando algo até mais profundo aqui. Ele está falando uma linguagem estilo Jó. Estilo linguagem do livro de Jó, mas não é de Jó, né? Mas é tipo linguagem do livro de Jó. Tipo linguagem ali de Eliú, né? Ele está querendo dizer aqui que tudo que acontece nessa terra há um propósito para acontecer. Uau, olha o que ele está dizendo. Nada é por acaso. É isso que ele está falando. Nada é por acaso, nada é em vão. Tudo tem um propósito. Se eu não estou conseguindo mudar, a impressão que eu tenho, pelo que ele escreve, é que assim, ele era um homem tão sábio, mas tão sábio que ele queria resolver todos os problemas. Sabe aquela pessoa inteligente que quer resolver o mundo? Eu acho que era assim Salomão. Eu acho que ele era tão sábio, mas tão sábio que ele queria resolver os problemas de tudo. E não conseguia. E é isso que ele está entendendo, essa conclusão que ele chegou, né? Que existe um tempo certo para todas as coisas. E existem coisas que você não consegue mudar, não dá para mexer, porque existe um propósito naquilo. E ele fala, até mesmo o propósito tem o seu tempo. Eu não consigo encurtar um propósito. Eu não consigo alongar um propósito. O propósito tem o seu tempo. Eu não tenho como mexer em algo que eu não tenho controle, né? É isso que ele tá querendo dizer. Eu não tenho. Há um tempo certo para tudo e há um tempo certo até mesmo para os propósitos no que Deus quer fazer com aquilo. Então, há um tempo certo. Então, no versículo 2, ele começa a dizer: há um tempo certo para nascer e há um tempo certo para morrer. Houve um tempo certo para eu nascer. Houve um tempo certo para você nascer. Lembra que Deus via a gente sendo gerada ali na barriga da nossa mãe, né? Antes mesmo que nós já viéssemos ao mundo, que nós viéssemos ao útero da nossa mãe, Deus já havia nos criado. É isso que Salomão está falando aqui. Havia um tempo certo para eu nascer. Havia um tempo certo para você nascer. Nada é por acaso. Deus já havia um plano para mim, para eu ter nascido onde eu nasci, na família que eu nasci, no ano que eu nasci, do jeito que eu nasci. Deus tinha um plano. É o propósito dele, né? E há um tempo certo de nascer. Então não é por acaso. Há um tempo certo de nascer. Deus programa um tempo certo para nascer. E aqui diz, e há um tempo certo de morrer. Assim como há o tempo certo de nascer, há o tempo certo de morrer. Então, Deus programa também a morte, né? Há um tempo. Gente, às vezes a gente fica achando que a morte está nas nossas mãos, mas não tá. A verdade, eu não sei, vocês já devem ter visto com certeza pessoas que sofreram acidentes absurdos, né? O carro amassou totalmente, a pessoa ficou viva. Existe gente que sai na rua, cai, desmaia na rua, bate a cabeça na quina da calçada e morreu, né? Mas existem pessoas, por exemplo, que têm acidentes terríveis e ficam vivas. E é isso que Salomão está falando. Como que você vai explicar isso? Salomão acho que tentava explicar esse tipo de coisa, né? Como que você vai explicar que uma mulher morreu na hora do parto e a outra, né, caiu de não sei quantos andares e tá ótimo andando, e grávida, né? E tava bem, não perdeu o bebê, sei lá. Como você vai explicar isso? Não tem como explicar. E aí Salomão tá falando, nem tudo tem uma explicação. Acontece, e nem tudo é culpa nossa, né? Não fui eu que fiz alguém morrer. Não, a morte não está em minhas mãos. Não está no meu controle. Isso é muito importante quando a gente entende isso, porque existem algumas pessoas que se sentem culpadas pela morte do outro.
Às vezes a pessoa falou algo que não devia ter falado, desejou algo que não deveria ter desejado, e a pessoa acha que tinha poder na boca dela porque o outro morreu, né? Não. E aí Salomão está dizendo aqui, não, a gente não tem o poder, esse poder, né? Há um tempo certo de nascer e há um tempo certo de morrer. Há um tempo certo de plantar. Não é a todo tempo que eu posso plantar. Existe um tempo certo para eu plantar. Existe um tempo certo para eu fazer aquilo, para eu trabalhar para aquele sonho, para eu trabalhar para aquilo. Existe um tempo certo. Não é a todo tempo, existe um tempo certo, né? Igual, por exemplo, sei lá, a pessoa, né? A juventude a gente usa para trabalhar e a velhice para descansar por ter trabalhado na juventude. Aí a pessoa vai e quis passar a juventude inteira dela louca pelo mundo, não quis trabalhar não. Chegou na velhice, ela não tem como se sustentar na velhice, porque não tem como aposentar, ela nunca trabalhou e ela vai precisar trabalhar na velhice. Essa pessoa tá plantando no tempo errado e vai se prejudicar, né? E é isso que ele tá dizendo. Há um tempo certo de plantar. Tem um tempo certo da gente se mover. E há um tempo certo da gente colher o que a gente plantou. Não é no nosso tempo. Às vezes a gente tá fazendo tudo que a gente pode, tá se empenhando ao máximo, né? Mas não é no nosso tempo que a gente vai colher aquilo. É no tempo de Deus. E aqui no versículo 3, ele continua dizendo: há o tempo de matar e há o tempo de curar. Lembra bastante, né? Aquela passagem, né? Não lembro se é um salmo. Acho que é um salmo. Que tá escrito assim, né? Deus é quem fere, mas Deus também faz o curativo. Deus faz a ferida, mas também faz o curativo. E é isso. Tem um tempo certo de matar. Deus tem um tempo certo de fazer a ferida, de matar, de ferir, de machucar. Deus tem um tempo certo disso. Mas Deus também tem um tempo certo para curar. Às vezes a gente quer a cura no nosso tempo, né? A cura vai chegar, mas é no tempo de Deus. Existe um tempo certo para Deus curar. E não é no nosso. E aqui diz, existe um tempo certo para derrubar. E existe um tempo certo para construir. Versículo 4. Existe o tempo certo de chorar. E existe também o tempo certo de rir. Uau! Deus manda o tempo certo para chorar, né? O tempo certo para a pessoa chorar, porque aquilo tem um propósito. Mas também está determinado já o tempo de rir. O tempo de prantear, o tempo de lamentar. E o tempo de saltar de alegria, de dançar. Então, no versículo 5, Salomão diz: há um tempo certo para você espalhar as pedras. E há também um tempo certo para você juntá-las. Há um tempo certo em que você deve abraçar, se unir, se juntar com pessoas. Mas há um tempo certo onde você deve se afastar. Há um tempo para tudo, um tempo para cada coisa, né? E ele diz, há o tempo certo de procurar, há o tempo certo de buscar. Mas também há um tempo certo de se perder, de perder algo, né? Há o tempo certo de você perder algo para não ter mais, né? Há um tempo certo para isso também, de algo não voltar mais. Há um tempo certo de você guardar. Há um tempo certo para você guardar, mas também há um tempo certo para você jogar fora e não guardar mais nada. E aqui no versículo 7 ele continua: há um tempo certo para a gente rasgar. Para a gente rasgar. É uma poesia que a gente lembra, né? Há um tempo certo para a gente rasgar, se livrar daquilo, né? Rasgar completamente. Mas também há um tempo certo para a gente remendar.
para a gente juntar de novo. Há um tempo certo para ficarmos calados. E há um tempo certo para nós falarmos. Versículo 8. Há um tempo certo para amar. E há um tempo certo para odiar. Há um tempo certo para se ter guerra. E há um tempo certo para se ter paz. Existe um tempo para todas as coisas. E cada propósito tem o seu tempo certo. A gente não consegue mudar. Imagina, esse homem, ele vivia em paz, né? Quando ele pecou, Deus começou a mandar guerra para ele, né? E é isso que ele está dizendo. Eu entendi, há um tempo para amar, há um tempo para odiar, há um tempo para falar, há um tempo para ficar quieto e só ouvir. Há um tempo para ter guerra, há um tempo para ter paz, há um tempo para você trabalhar e há um tempo para você receber o que você trabalhou. Há um tempo para tudo. Tudo já está determinado. Não é no seu tempo. É no tempo que foi determinado. E ele vai dizer depois por quem foi, né? Determinada por Deus. Mas ele fala, há um tempo determinado. Não é no nosso tempo. A impressão que eu tenho, porque ele vai falar aqui nesse capítulo sobre isso. Sobre a vaidade dele, ele vai dizer. E a impressão que eu tenho era essa, que Salomão, por causa do status que ele tinha, a fama que ele tinha, o que ele alcançou, ele achava que ele era diferente. Ele achou que ele era especial, entendeu? Ele fala isso. Que por tudo que ele teve, pelas tantas bênçãos que ele recebeu, ele achou que ele era especial. Ele achou que era mais do que ele era, né? Então, no versículo 9, Salomão diz: o que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? O que que a pessoa ganha com tudo que ela faz nessa vida? O que que ela ganha por tudo que ela trabalhou? O que que ela ganha? A gente lembra, quando você for ler esse livro de Eclesiastes, você tem que entender que Salomão, ele tá com a vista dele, a visão dele voltada para este mundo. Então, ele fala muito numa linguagem deste mundo, tá? Então, ele não vai falar na linguagem de quem vai ressuscitar e vai para Jerusalém Celestial, não, tá? Ele tá falando sobre este mundo. Qual é o foco do livro de Eclesiastes? É falar pra gente que essa vida é passageira e que o fim de todos neste mundo e nesta vida é o mesmo. A primeira morte. Ir pro pó. É isso que quer dizer. Então ele tá querendo falar, se o fim é igual e essa vida é tão passageira, se o fim do tolo e o fim do sábio é a morte, é voltar pro pó, se nós não temos controle de nada, se tudo está no controle de Deus, por que você se mata tanto para este mundo? Para as coisas deste mundo, para você ser notado por este mundo, para você ganhar coisas deste mundo. É esse o objetivo de Salomão, entende? É um homem que, na verdade, ele vai falar isso pra gente. Ele está arrependido, porque ele fez isso. Ele passou uma vida inteira buscando ser notado neste mundo. Uma vida inteira buscando ser reconhecido neste mundo. Uma vida inteira buscando ter fama neste mundo. É uma vida inteira pensando neste mundo. É isso que ele diz. É esse o intuito de Eclesiastes. Eu passei a minha vida inteira pensando nas coisas deste mundo. E ele diz então, não valeu a pena. Porque agora eu estou indo embora, estou morrendo, o meu fim é igual ao do tolo e tudo que eu lutei vai ficar para alguém que eu nem sei se é um tolo e vai destruir tudo porque eu lutei uma vida inteira. Por que que eu me ocupei tanto com as coisas deste mundo? Essa é a questão desse livro, né? Esse é o questionamento de Salomão. Salomão se questiona isso. Por que que eu me preocupei tanto com essa vida que é tão passageira? Por quê? Se isso é temporário. É lindo. Já tô dando até um meio spoiler. Mas é essa a questão desse livro. Então, aqui no versículo 9 ele diz, e o que é que a pessoa ganha com todo o trabalho de uma vida, gente? Ela ganha o que neste mundo? Com o trabalho dela, se nada está nas mãos dela, nada está no controle dela. Ela não controla o tempo,
Há um tempo certo para todas as coisas. Não é ela que controla. O que ela ganha? Muitas vezes ela passa a vida lutando para ficar rica, ficar milionária. Ficou milionária, morreu. Ela não tem domínio das coisas. O que ela ganha com o trabalho dela? E no versículo 10 ele vai e diz: eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá para as pessoas, para que elas fiquem ocupadas. Aqui, Salomão fala, eu tenho observado, né, como Deus tem ocupado as pessoas. As pessoas estão bem ocupadas, realmente, né? Então, no versículo 11, ele diz, quem foi que marcou o tempo certo de todas as coisas? Ele diz, Deus. Deus foi quem marcou o tempo certo para cada coisa. Uau! A gente acha que a gente tem o controle das coisas. Aí Salomão tá falando. A impressão que eu tenho, gente, vamos entender aqui a história de Salomão, né? A impressão que eu tenho aqui é que Salomão, o maior rei que teve na história ali de Israel, rico, sábio, uma fama uau, e ele achava que tinha controle das coisas. Tem um momento que ele diz isso aqui, gente. Tem um momento mais pra frente que ele vai falar assim, teve um momento na minha vida que eu quis experimentar a tolice. Ele fala isso, ele chega a dizer isso. Eu quis experimentar ser sem juízo. E eu passei a fazer as coisas de uma pessoa sem juízo. Ele diz isso, na maior cara de pau. Mas sabe o que ele fala? Ele fala, porém, eu me mantive em controle. Ele disse que ele tinha um controle. Só que ele não tinha controle. Essa questão, né? Parece que a impressão que dá é que Salomão achava que tinha controle das coisas. Ele achava que ele dominava tudo. Ele determinava tudo, né? Rei, ele achava que... Não. Deus estava acima dele, né? E é isso que está dizendo aqui no versículo 11. Ele entendeu, né? Versículo 11, ele diz... Eu acho que esse é o livro mais extraordinário, né? Porque realmente é um sábio que entendeu as suas loucuras, né? As loucuras que ele cometeu. Versículo 11, ele diz... Deus marcou o tempo certo para cada coisa. E ele, Deus, deixou em cada um de nós um desejo nosso de querer entender as coisas. E a gente fica com esse desejo, essa vontade de querer entender o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer. E ele deixou em nós esse desejo. Mas, ele diz, ele não nos deixa compreender completamente o que ele faz. A gente quer entender o porquê algo aconteceu em nossas vidas, porque algo aconteceu, porque algo não acontece. Cadê? Por que não vem? Por que não chega? E esse desejo, Deus permitiu que nós sentíssemos esse desejo. Mas só que ele encobriu de nós o porquê. O que ele faz, ele encobriu, a gente não sabe. E é essa questão, né? Confiar nele, ele que sabe o que faz, ele que tem o tempo certo para todas as coisas, né? Então, no versículo 12, ele diz: então eu entendi que tudo o que eu posso fazer nessa vida, que tudo que uma pessoa pode fazer nessa vida, é tentar ser feliz. É tentar viver o melhor que ela puder. Ele falou, então eu entendi, depois disso tudo que eu vivi, eu consegui entender, né? Que há um tempo certo para cada coisa, eu não devo me angustiar pelas coisas que já se passaram, pelas coisas que virão, porque há um tempo certo para todas as coisas e estão no domínio de Deus, não no meu. Então, a única coisa que a gente pode fazer, Salomão diz, já que a gente não tem o domínio de nada, já que a gente não tem o controle de nada, a única coisa que nos resta é tentar ser feliz e aproveitar a vida da melhor forma. Versículo 13, Salomão diz: todos nós devemos comer e beber. Sim. A gente deve aproveitar, sim, o que a gente ganha com o nosso suor, com o nosso trabalho. Sim. Afinal, isso é um presente de Deus. Esse salário que você recebeu foi um presente de Deus.
Porque você podia não ter tido saúde para ir trabalhar, você podia ter morrido, né? Seu patrão podia não ter pago, né? Então, isso é um presente de Deus. E a gente deve sim usufruir. A gente deve comer e beber. A gente deve usufruir do nosso ganho, do que a gente trabalhou para ganhar. E no versículo 14 ele diz: eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. E nada se pode acrescentar. E nada se pode diminuir. Uau! Há um tempo certo para cada coisa. E tudo que Deus faz dura para sempre. Ninguém pode mudar aquilo para menor e nem para maior do que Deus determinou. Uau, gente, vocês estão entendendo aqui o que Salomão está falando? Uau, até me arrepiei. Uau! Ele está dizendo aqui, né, que o que Deus determinou vai acontecer na hora certa. O propósito de Deus sobre alguém vai acontecer no tempo certo. E vai durar o tempo certo que tiver que durar. Mas uma coisa é certa. Quando acontecer, vai ser para sempre. É isso que Salomão está falando. E ele vai chegar na medida de Deus. Nem menor e nem maior. Na medida de Deus. Nossa, uau. Extraordinário. Agora eu tô me sentindo até pregando para mim mesma. Glória a Deus, amém. Mas amém, amém, amém. E é isso que está dizendo aqui, Salomão está querendo dizer isso. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. E nada nós podemos acrescentar a isso. E nem mesmo diminuir. Uau! E aqui fala, e Deus age assim para que nós tenhamos temor a Ele. Ele tem o domínio de todas as coisas, sabe? Tem o tempo determinado de cada coisa. E quando Ele faz aquilo que Ele entrega, dura para sempre. Nem mais, nem menos. É o que Ele quer. E Ele faz dessa forma a gente não ter controle. Ele faz dessa forma com que a gente não tenha controle. Só Ele tem. Para que nós venhamos a temer a Ele. Está no controle dele, não no nosso. E isso é para que venhamos a temer a Ele. Versículo 15 diz assim: o que aconteceu antes ainda acontece agora. E o que há de acontecer já aconteceu. E Deus, Ele pede contas do que se passou. Salomão está falando aqui, né? Não há nada novo. Os erros de hoje são os mesmos erros de antes. Os acertos de hoje são os mesmos acertos do passado. Nada é novo. São os mesmos pecados, os mesmos erros, os mesmos acertos. Tudo igual. Só que ele diz algo muito importante no final do versículo 15. Mas Deus vai pedir contas de tudo. Tanto dos acertos como dos erros. Deus vai pedir contas. Mais pra frente, Salomão vai falar isso também. Salomão vai falar, você jovem, eu te oriento, eu te aconselho a andar na presença de Deus. Eu te aconselho a fazer as coisas certas, porque eu não fiz e me dei mal. Mas se você quiser viver sua vida adoidado, viver tua vida louca, pode viver. Salomão vai falar isso, pode viver. Mas saiba que Deus vai pedir contas. E é o que ele está falando agora. Não há nada novo. Os mesmos erros de agora são os mesmos de antes. Os mesmos acertos são os mesmos de antes. Mas Deus pede conta de tudo. Versículo 16. Então, eu observei, comecei a olhar para este mundo e observei que neste mundo, onde deveria haver juízo, havia perversidade. Onde devia haver justiça, havia injustiça. Eu percebi que esse mundo é injusto. Eu entendi isso. Esse mundo é injusto.
O que deveria ser não é. E o que não deveria ser é. Eu entendi isso. E esse mundo é assim. Aí no versículo 17 ele diz: então, ao ver isso, eu pensei assim: não tem problema. Porque Deus vai julgar tanto o justo como o ímpio. Pois há um tempo determinado para cada propósito e para toda obra. Uau! Ele entendeu que ele não pode consertar o mundo. Existem pessoas que não podem ser consertadas. Existem situações que não podem ser resolvidas. Existem, como ele disse no capítulo anterior, né? Existem coisas tortas que devem permanecer tortas. Não devem ser endireitadas. E é isso que ele está dizendo aqui. E então eu cheguei à conclusão que esse mundo é injusto. Eu cheguei à conclusão que o que deveria ser não é. É muita injustiça correndo aqui. Mas tudo bem. Tudo bem, porque Deus vai julgar o justo e o ímpio. Deus vai julgar os dois. E eu tenho certeza disso, porque há um tempo certo. Uau! Para todas as coisas. Para cada propósito e para cada obra. Nós somos uma obra de Deus. E há em nossas vidas um propósito. E cada propósito tem um tempo determinado. E cada obra tem um tempo determinado. Então, um dia, Deus julgará o justo e o ímpio. No versículo 18, Salomão diz: aí eu cheguei à conclusão de que, na verdade, Deus está colocando as pessoas à prova. Deus só está provando as pessoas. Eu cheguei a essa conclusão. E Deus está querendo que elas percebam que elas não são diferentes dos animais. Nessa parte fala muito pra gente sobre a consciência de Salomão. A impressão que dá é que assim, Salomão se achava melhor, superior. E é isso que ele tá revelando aqui, né? Ele tá falando assim: eu me achava superior, o homem mais nobre, o melhor dos homens, né? O rei e tal, eu me achava o tal. Mas Deus, na verdade, estava me provando, porque ele queria me mostrar que eu não sou melhor do que um animal. Tem um rei, a gente vai estudar no Nabucodonosor, que Deus vai fazer isso, é muito legal quando a gente for ver. E ele fala isso aqui, Salomão. Deus, na verdade, ele prova as pessoas para que elas vejam que elas não são melhores do que os animais. Que elas são apenas pó. É isso que ele quer dizer. E ele vai falar isso no versículo 19. Ele diz assim: porque no final das contas, o mesmo que acontece com os animais, também acontece com a gente. Tanto as pessoas como os animais, eles morrem. Tanto um como o outro. A verdade é que o ser humano não leva vantagem nenhuma sobre o animal. Porque a verdade é que se um dos dois parar de respirar, morre. Os dois precisam respirar. Se o animal parar de respirar, cai duro. E se o homem parar de respirar, cai duro. Que vantagem o homem tem sobre o animal? Esse Salomão diz. E por que eu estou me achando melhor do que as outras pessoas? E é isso que Deus está querendo que eu veja. Que eu não sou melhor do que ninguém. Que eu tenho que me humilhar, né? Que eu tenho que baixar minha bolinha, né? Deus está querendo que eu veja isso. E então ele chega à conclusão. Tá vendo? Tudo é ilusão. Tudo é vapor. Tudo foge de nossas mãos. É como se eu estivesse correndo esse tempo todo atrás do vento. Lembra que ele fala bastante isso? É isso que ele quer dizer aqui. O homem, ele acha que é muito melhor do que os animais. O homem acha que é o tal, né? O homem acha, eu sou o máximo. Não é. Você não tem nada diferente do animal. Se parar o animal de respirar, cai duro. Você também. Você é igual. Você é só pó. Como ele. É só pó. E por que você se sente tanto? Então, no versículo 20, Salomão diz: todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó. E todos vão voltar para o pó. E a gente lembra, voltando agora para Gênesis capítulo 1, na criação do mundo, os animais foram feitos do pó também. Lembra disso que a gente falou sobre isso? Os animais foram feitos do pó. E a gente também.
Mas a diferença, pelo que é falado ali na Bíblia, no capítulo 1, a diferença é que parece que Deus nos modelou, enquanto os animais não foram modelados, mas Deus nos modelou com as mãos. Parece que quando a Bíblia diz no Gênesis capítulo 1, parece que houve um carinho tão grande ali, né, que Deus foi nos moldando com a mão dele para sermos parecidos com ele, né? Então ele foi nos moldando, ele nos moldando. E há uma diferença entre um animal e o ser humano. Há uma diferença. Deus soprou o espírito só sobre o homem. Sobre o animal, não. Sobre o animal, não. Mas lembra que Salomão não está falando das coisas do reino de Deus. E a Bíblia diz que o espírito é de Deus. E ele volta para Deus. Mas aqui Salomão não está falando das coisas de Deus. Salomão fala das coisas deste mundo. E neste mundo, nós somos igual aos animais. Se eles pararem de respirar, cai duro. A gente também. E eles são enterrados no pó e o pó consome eles. Da mesma forma, gente. Não há diferença entre os homens e os animais para esse mundo. Versículo 21. Aqui, Salomão diz: quem pode afirmar que os espíritos dos seres humanos vão subir para o céu e os espíritos dos animais vão ficar aqui na terra? Quem pode dizer para onde vão os espíritos dos animais? Quem é que pode dizer para onde os animais vão, né? A verdade que foi o que eu disse. A Bíblia diz que quem tem espírito somos nós. Os animais não têm espírito. A Bíblia não fala isso, que os animais têm espírito. A Bíblia diz que só quem tem espírito somos nós. O fôlego da vida foi soprado, o espírito foi dado somente a nós, não aos animais. É o que nos torna diferentes, né? Por isso que eles são, né? É o instinto, né? A gente não, a gente tem discernimento, né? Então, há essa diferença. Mas quem pode dizer, ele diz, afinal, quem é que garante que os animais não vão estar lá na Jerusalém Celestial? Eu não sei, gente, sinceramente, a Bíblia não fala sobre isso. Eu que não vou garantir, não sei. Pensou se lá na Jerusalém Celestial vou ter uns leões lá pra gente fazer carinho, né? Eles não vão morder a gente. Fazer carinho, não sei. A Bíblia não diz, né? Não sei. Às vezes Deus vai querer pôr lá uns animais também, pra gente viver com os animais, não sei. Quem vai dizer que sim, quem vai dizer que não? A Bíblia não diz sobre isso, eu vou saber, né? E é isso que ele tá falando aqui. Quem vai poder saber? E por que você se acha melhor que os animais? Tinha um animal ali no Jardim do Éden, né? No versículo 22, Salomão diz: então, foi assim que eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. E essa é a nossa recompensa. O que ele está dizendo aqui? Ele vem falando sobre um trabalho, gente. Não é o trabalho de sair e trabalhar só isso. É o trabalho da vida. É isso que ele está dizendo, né? Ele fala muito a linguagem de trabalho, mas não é trabalho da gente ter, eu tenho que ter prazer na empresa onde eu trabalho. Sim, isso também. Mas ele está querendo dizer, eu tenho que ter prazer no trabalho de uma vida. É isso que ele está querendo falar. Então, a melhor coisa que eu posso fazer são as coisas que me alegram. Trabalhar com o que eu gosto. Fazer as coisas que me dão prazer lícito, né? Prazer segundo o juízo de Deus. Então, essa é a minha maior recompensa. A melhor vida que eu posso levar é essa. Fazer algo, né? Levar uma vida feliz, né? Levar uma vida me esforçando nela com coisas que me deem alegria. Com ações, atitudes que me deem alegria. E aqui ele diz: pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? A gente lembra aqui que quem escreveu isso é Salomão. Salomão não tinha ainda a revelação que nós temos hoje. Hoje a gente sabe o que vai acontecer depois da nossa morte, né? Hoje, depois da morte, já é dito, a Bíblia já diz, né, que os ímpios vão para o lago lago de fogo e enxofre e vão arder lá eternamente. E a Bíblia diz que os justos eles vão para Jerusalém Celestial, para uma nova terra que Deus criou. Não essa daqui vai ser destruída. A gente vai para outra terra, né? Então, hoje a gente sabe o que vai acontecer depois da nossa morte. Mas eles não tinham essa compreensão, né? Então, hoje a gente sabe. Mas o que ele está falando aqui é o quê? Nessa vida, a maior recompensa que a gente pode ter nessa vida é viver ela fazendo o que nos dê alegria.
Mas não é a alegria segundo a minha alegria, né, gente? Não é a minha alegria segundo o meu prazer. Então, vai ter gente que vai querer viver na orgia, né? Mas é a alegria segundo os preceitos de Deus. A gente lembra que aqui é considerando alguém que segue os preceitos de Deus. Alguém que entende que Deus tem o tempo determinado para todas as coisas e que Deus vai julgar o ímpio e o justo, né? Salomão falou isso. Então, a melhor forma que eu posso viver a minha vida e fazer valer a pena neste mundo, é levando ela da forma mais prazerosa possível, fazendo as coisas que me deem alegria, as coisas que me deem paz, as coisas que eu gosto de fazer, né? É a melhor forma que eu posso aproveitar essa vida aqui. Porque hoje a gente sabe o que vai acontecer na outra, né? Então, depois da morte a gente sabe o que vai acontecer. Mas para essa vida o que a gente pode melhor fazer é isso. As coisas que nos deem prazer dentro, né? Dos juízos de Deus ali, dos preceitos de Deus que não afetem ali, né, os mandamentos, os juízos de Deus. Amém. Então, gente, amém. A aula vai terminar aqui, tá bom? Amanhã a gente vai ter, então, Eclesiastes 4. Eclesiastes 4 é bem emocionante, bem interessante também, tá? Amém. Então, eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã com a graça de Deus. Amém. No Meet